Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Muchi Veda Vibhagine Yomapta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Vedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos vocês. De volta à Beleza do Gita, capítulo 4. Eu quero aproveitar aqui para lembrar aqueles de vocês que não viram, eu fiz um satsang muito bom com o Felipe essa semana passada, que o Marcelo já postou sob o título, né, a playlist do Pergunte ao Professor. Eu recomendo aquele satsang porque tem umas passagens importantes lá, tá? Então, voltando para o Gita, nós estamos no capítulo 4, nós estamos passando por aqueles versos, né, que são extraídos diretamente dos Upanishads, são versos, né, que abordam o Jnana Yoga Upanishadic, né, em sua natureza mais profunda possível, né, falando sobre, entre outras coisas, né, falando da questão da ação e inação. Naturalmente, nós estamos, né, entrando no tema do Karma Yoga, né? O capítulo 3 ele foi principalmente, né, concentrado, focado no Karma Yoga, e nós precisamos compreender a natureza da ação, né? Aí o Krishna Guru aproveitou esse tema para abordar a inação, a natureza inação do Jivatma como puro Atma, né? como Brahman, como pura consciência livre de ação e seus resultados, né? Então, nós estamos vendo um pouco esses versos, né? Muito profundos, que vão do verso 18 ao 24, se não me engano, né? Ele fala sobre a diferença entre o eu superior e o eu inferior. Nós vimos a analogia da eletricidade, a lâmpada e o filamento da lâmpada, né, que é uma analogia vedântica muito importante para compreender, né, a real natureza da luz, né, a real natureza da consciência humana, né, que é esse princípio, né, invisível, tal qual a eletricidade, né, para a iluminação em nossas casas, né, nós temos esta consciência, né? O mais sutil do sutil, o mais invisível do invisível, sem o qual não existe nem o corpo, nem a mente humana, né? E nós vimos que o ser superior, né, ele é livre da ação, livre do karma, mas ele aparece como o ahamkara, que é o nossa identidade inferior, né? Ele se torna senciente, né? Sabemos que o corpo sutil é energia sutil, é constituído por muito sattva-guna, né, extraído dos 5 elementos sutis, mas ainda assim, qualquer que seja a energia, sempre é matéria inerte. Mas esta matéria inerte produz um fenômeno chamado um brilho da consciência. Então, a consciência, ela se torna um conhecedor, ela desfruta desta natureza chit de Brahman, que é a capacidade de conhecer, né? Então, essa capacidade intelectual nossa, né, de sermos conscientes dos nossos meios ambientes e do nosso aparato, da nossa construção corpo-mente, esta natureza é o ahankara, que, né, em seu devido momento, após um processo de maturidade, etc., amadurecimento, ele descobre que esta consciência humana, na verdade, é a mesma consciência cósmica universal, é a mesma natureza, né? Isso se chama o quê? Libertação ou moksha,
autoconhecimento. Conhecimento de quê? Da minha real natureza, né? Sempre livre do agente que experimenta e conhece. E nós precisamos ver essa coisa, né? Porque as pessoas elas pensam que, já que a minha natureza é a carta, né? A minha real natureza, eu ouvi dizer nos Upanishads, nos ensinamentos, ela é livre da ação, então o que que ocorre? Eu vou parar de fazer ação, né? Parece uma boa ideia, não parece, Sidney? Né? Eu preciso de me alinhar com a minha real natureza intrínseca, que é livre da ação, né? Mas esse não é uma compreensão válida, ainda realmente é um engano absoluto, né? E nós estamos vendo tudo isso, né? Para que a gente não caia nesses tipos de ciladas, né? De truques da mente. Não, não, eu não faço nada. São dois caminhos, né? Que uma pessoa equivocada pode fazer. Eu não faço nada, portanto, eu paro de fazer tudo e eu me torno uma pessoa preguiçosa. Ou eu assumo que eu fundamentalmente não faço nada, aí eu me permito de fazer tudo, porque essas ações pertencem ao Jiva, né? E eu não sou o Jiva, eu não faço nada. Como eu não faço nada, ninguém pode me condenar, né? Então, você imagine, Marineia, você faz atos, né, inadequados, até mesmo em violação às leis e às regras sociais. Aí as pessoas vão e te pegam e dizem assim, olha, você cometeu um crime. Não é um crime muito sério, mas você cometeu um crime, sim, né? E agora você precisa pagar pelo seu crime, né? Aí os caras te levam para a delegacia e depois te colocam na cadeia e você continua dizendo para eles, não, não, isso aí foi o meu Jiva. Eu não faço nada. Eu sou a consciência, né? Livre. E eu sou a carta. Né? Como assim? Eu sou a carta no final. Você fez? Não, não, isso aí foi o meu Giva. Mas que história é essa de meu Giva, seu Giva? Né? Não, isso não funciona. Se a pessoa não compreende Satya e Mithya, e no modo qual que Mithya é banhado, né? Permeado, pervadido por Satya, você não consegue separar Mithya de Satya, porque Mithya sem Satya simplesmente é inexistente. Né? Então, nós precisamos compreender essas nuances dos, dos ensinamentos dos Upanishads para evitarmos a confusão que causa o samsara, que é a confusão entre Satya e Mithya. A discriminação vedântica nada mais é do que uma discriminação entre Satya e Mithya, de tal modo que o indivíduo consiga evitar de sobrepor Satya em Mithya e Mithya em Satya, ok? De fazer essa sobreposição como se o que pertence a Satya eu transfiro para Mithya, portanto, ninguém pode me levar para a delegacia e me colocar na prisão, né? E, por outro lado, eu não posso pegar as minhas qualidades, os meus atributos e características de Mithya, né? E simplesmente projetar em Satya e dizer assim, não, eu sou Satya, mas ainda assim, né, eu tenho as minhas preferências, né, Marcelo? Eu sou Satya, mas ainda tenho as minhas preferências. O que está errado a respeito disso, né? Não, Satya é livre de karma, livre de preferências, desejos, medos, né? A minha natureza é simplesmente livre, independente de tudo aquilo que é sobreposto em mim. Então, eu não posso pegar essas sobreposições e deixá-la vazar para Satya e dizer assim, eu sou Satya, mas eu tenho as minhas preferências, né? Você entende, Marcelo? Meras preferências, não vinculativas. E pertence à minha natureza Mithya, e que jamais devem ser sobrepostas à minha natureza Satya. É isso que eu estou querendo enfatizar aqui. Então, nós vimos que o Ahamkara ele é movido por Punya Papa, por karmas, por vasanas, quereres e não quereres, gostos e desgostos, e parece que é inesgotável esse jogo, né? Porque em cada encarnação a gente vai chegar aqui com o nosso saco de vasanas, sacos de quereres e não quereres,
E aí, no processo, a gente vai acumulando mais e a gente vai esgotando. O que é esgotar karma, esgotar punya papa? É simplesmente desfrutar dos parabada karmas, assim como eles se manifestam, como eles se frutificam em nossas vidas, né? A gente vai consumindo, esgotando punya e papa, mas a tragédia é que a gente continua contraindo mais punya papa. A gente contrai punya e papa através da identificação. Eu sou o fazedor e o experienciador dos resultados. Isso produzirá mais nascimentos e mais nascimentos. Não existe como parar, né, este ciclo do samsara, né? Não há como parar este ahamkara, porque este ahamkara é motivado por seus desejos, é ativado, né? E tudo isso devido a essa identificação como fazedor, desfrutador. E o que Krishna diz é que, por meio do autoconhecimento, aprendemos a reconhecer o quê? A minha natureza real, a minha natureza superior, né? Então, que história é essa de reconhecer o eu superior, né? Antes eu conhecia somente o meu eu inferior dentro desta linguagem, né? Então, existem dois eus realmente? Não, existe somente um eu, né? Mas a gente diz que existe o eu superior e um eu inferior. Mas o eu inferior, ele não é realmente real ou existente, é simplesmente uma aparência, uma sobreposição, uma projeção, né, da mente, do intelecto humano, né, em associação com Maheshwara, naturalmente. Maheshwara irá produzir este reflexo que ocorre no intelecto humano, o eu identificado como indivíduo aparece, né? E ele se sente pequeno, insuficiente e limitado, porque este reflexo da inteligência suprema, ele é muito limitado. Como se não bastasse a limitação mental, emocional e intelectual deste reflexo, existe a limitação temporal, que é uma indignação para o Jivatma, né? Pensar que não, eu nasci, cresci, devo envelhecer e devo morrer, não é à toa que a galera aí está toda querendo, né, descobrir o transhumanismo para viver eternamente como um robô, né, porque eles ficam indignados, eles não querem levar em consideração essa lei, né, mais fundamental do universo, que é tudo que nasce, cresce, envelhece e morre. Não, 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 eu quero a vida eterna, né? Então, eu tenho que me mover no transhumanismo e pós-humanismo. Inteligência artificial, a fusão da vida biológica com a vida, né, a vida artificial. O nosso eu digital. Então, como é que a gente aprende a reconhecer o nosso eu real, que é somente um? Senão a natureza da realidade seria dualidade, dois eus. Não, existe somente um eu. E um eu aparente que se sente pequeno, inadequado, insuficiente, né? Etc, etc. A gente aprende a reconhecer esse eu através, né, dessa sabedoria espiritual que nos foi revelada. Agora, essa sabedoria, ela requer determinadas qualificações, preparações, de modo que esta investigação possa frutificar com um reconhecimento firme, sólido, não sujeito ao esquecimento. Porque reconhecer a lógica do Vedanta e reconhecer que existe, né, uma natureza intrínseca, né, deste ahamkara, desta consciência humana, né, compreender, reconhecer isso, né, intelectualmente é o primeiro passo, mas esse reconhecimento ele precisa ser tal de modo a não ser submetido a esquecimentos de novo e de novo e de novo, né? Então eu reconheço, eu abraço, eu me estabeleço, né? E eu não abro mão da minha real identidade, até que este reconhecimento, esta realização, ela permeie todos os meus dias, né? A minha vida é permeada desta convicção a respeito daquilo que eu sou. Este é um conhecimento, um autoconhecimento
um auto-reconhecimento ou conhecimento firme que realmente, né, produz a libertação do sofrimento, a libertação do samsara, né? Por quê? Porque eu sei que meu eu superior é livre e independente das experiências do meu Ahamkara. Este Ahamkara, né, é uma entidade, é um indivíduo, né, identificado com o instrumento de experiência, ele, naturalmente, ele se sente pequeno, inferior, né, limitado. Mas eu compreendi a minha natureza superior, né? Então, eu sou livre, né, desta ignorância e livre do sofrimento. Por quê? Porque é tudo uma questão de identidade. Isso é um ponto muito sutil nos ensinamentos do Vedanta, né, que eu gosto de repetir quase que todos os finais de semana. É tudo uma questão de identidade. Você assume e reivindica a sua identidade como pura consciência, né? E isso vai mudar totalmente o modo qual o ahamkara, o ego, a sua identidade aparente, interage com o mundo. Ok? Por quê? Porque reconheci, abracei, assumi e reivindiquei que eu não sou o corpo-mente. Em realidade, eu sou a consciência pura, infinitamente não limitada. Então, esta convicção, né, direta, imediata, internalizada, o que que ela faz? Ela produz um bônus para a nossa identidade inferior, entre aspas, aparente, de tal modo que o corpo-mente ele se torna o quê? Imunizado a respeito das dores e prazeres dos nossos parabada karmas. Por quê? Porque aquele corpo-mente, ele assumiu e reconheceu a sua real identidade, ele não desaparece, puf, ele não desaparece. Ele continua, mas ele continua firmemente identificado como a consciência, e ele sabe que a consciência jamais é afetada por prazeres e dor, jamais é afetada pelas experiências do ahamkara, né? Então, nós temos que reconhecer o eu, abraçar o eu, sabendo que esta é a única solução, porque eu, como consciência, eu não sou sujeito a mudança alguma. Eu jamais experimento prazeres, eu jamais experimento dores. Aí há quem diga, não, não, eu quero experimentar os prazeres e eu quero não experimentar as dores, né? Aí nós temos que lembrar que isso não é possível, é um pacote único. Você tem que transcender, né, Punya Papa, para abraçar, reivindicar e ser livre, né, de Punya Papa. Você tem que ir além das dualidades, assumindo a sua real identidade, que não é um agente que experiencia Punya Papa. Caso contrário, nós estaremos do mesmo modo no samsara, tentando experimentar só Punya e evitar Papa, né? Estaremos vinculados através desta noção. Então, nós vimos tudo isso, né? Nós vimos nos capítulos anteriores, as sadhanas, depois nós entramos no capítulo 3º com muito Karma Yoga, e finalmente estamos passando aqui num pouco de Yana Yoga, né? Antes do Krishna Guru voltar para o Karma Yoga também, né? E esse Yana Yoga aparecendo entre o capítulo 18 e 23, né, que nos traz a aula de hoje. Krishna diz, e desde que mudei, transferi a minha identidade do meu eu inferior para o eu superior, de novo, de novo, de novo, não existem dois eus, mas por uma questão linguística ou didática, nós dizemos que existem dois eus, né, o eu inferior e o eu superior. Não, existe a consciência e a consciência refletida, que ela aparece como eu. Eu existo, né? Eu existo, né? Então, este eu, ele pertence à experiência humana, porque Brahman jamais diz eu. Você só pode dizer eu, né, em oposição a você, ele e ela, em diversidade, em pluralidade. Então, o eu, né, ele aparece como eu sou, eu existo,
né? Em relação a quê? Em relação aos outros e às outras coisas, né? Então, só existe um eu, mas esse eu aparece como o eu sou o agente e eu experiencio o mundo. Este eu sou o agente ainda é a consciência, mas identificada como o agente que experiencia a si e ao mundo, né? Então, eu preciso compreender isso muito cuidadosamente, de modo que eu possa gradualmente abandonar essa identificação firme com o eu, ahamkara, né? E assumir a minha natureza a carta o tempo todo, mesmo quando eu estiver ativo, né? Quando o ahamkara está fazendo muitas coisas, eu ainda assim preciso estar muito bem, firmemente estabelecido na minha natureza livre das ações. Então, agora a gente compreende melhor por que o Krishna Guru entrou nesses versos, ele construiu esses versos em torno da ação na inação e a inação na ação. E o tema deste capítulo 4 é o Yana Karma Sannyasa, que significa o que você pode, Arjuna, ser um sannyasi e ainda assim não fugir das ações que fazem parte do seu karma, do seu dharma, né? Yana Karma Sannyasa. Arjuna queria fugir, não fazer ação nenhuma, como muita gente pensa, e se não faça as ações segundo o seu Parabhada Karma, segundo o seu Swadharma, né? Mas saiba que um sannyasa ele pode ser visto do ponto de vista exterior, mas fundamentalmente é uma condição interna, interior. É aquele que renunciou à identificação com o fazedor e o desfrutador. Então, permaneça fazendo as ações e saiba que, mesmo através dos karmas, você é um sannyasi. Você tem o yana, que, apesar dos karmas, faz de você um sannyasa porque você compreendeu. Então, este é o título, o tema deste capítulo. E por isso o Krishna Guru ele fala sobre tudo isso, né? A minha personalidade ativa e a minha personalidade livre da ação, a minha personalidade aparente, se parar de fazer ação, ela não se beneficia no sentido de reconhecer e reivindicar a sua real natureza, a mesmo que seja um movimento genuíno, né? Como foi o caso do Ramana Maharaj, que abandonou todas as suas interações com o mundo, com a família, e foi para as montanhas, né, de Arunachala, para viver em total inação física, né? Quando eu reivindico a minha real natureza o tempo todo, né, eu não tenho nenhum conflito com as ações, né? Por quê? Porque o Ahankara está fazendo tudo isso e eu estou testemunhando o Ahankara fazendo tudo isso, mas a minha identidade está firmemente estabelecida na consciência como consciência, né? Então, aqui o Swamiji diz assim, eu não me identifico, eu não reivindico, eu não me identifico, melhor, com as atividades do Ahankara. Eu digo simplesmente que na presença da minha consciência, o Ahankara está agindo, né? Abençoado pela minha presença como Satitananda, né? O ego está agindo. E eu sou livre das ações e das experiências, né? Através deste instrumento de experiência. Este, então, é o desapego do Ahamkara. Este é o único benefício desta sabedoria espiritual. Não é destruir o Ahamkara, é torná-lo sábio através da compreensão da minha natureza Satya e da aparente natureza Mithya do Ahamkara, né? Alguém tem dúvida a respeito disso? Está ficando mais claro? Este é o benefício. Ele é um sábio entre os homens e as mulheres, aquele que não permite que o seu Ahamkara
abane o rabo. Abane o rabo, uma piadinha do Swamiji, como sempre, né? Os cachorros, né? Quando eles querem atenção, né? A vaidade, né? Ah, eu estou aqui, começa a abanar, né? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, venha me ver, né? E, e, o, e o sábio, né? O Yanni, ele que é sábio entre os homens, ele não permite que o seu arrancar permaneça, né? Se comportando de modo assim infantil e ridículo, né? Vaidade, né? Vaidade, eu sou, vem aqui, venham todos me ver como eu sou sábio, lindo, maravilhoso, né? Pá, tá sempre abanando o rabo esse arrancara, né? Consumindo atenção, validação, né? Respeito dos outros, sem o qual ele se torna deprimido, né? Você compreende, Mariné, a história do abanar o rabo, né? Caso contrário, exatamente como as pessoas que levam o cachorro para passear. Você se perguntará se eu estou guiando o cachorro, se o cachorro está me guiando. Se eu tiver um cachorro grande, ele é cheio de vasanas, ele sabe realmente o que ele quer e o que ele não quer, né? E se você for uma pessoa levinha e magrinha, como eu e o Marcelo, o cachorro ele se torna o seu mestre, porque ele te arrasta aonde ele quiser, né? Vocês já viram né? As pessoas pequenas que arranham o cachorro puxando, 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 né? É mais ou menos a situação do Ahamkara, né? Esse ego, quando ele é muito musculoso, forte, vaidoso, né? E ignorante que nem uma cabra, ele arrasta, né? A sua natureza para todo lado e a consciência se torna um aniane, né? Um, uma consciência refletida sobre o efeito de avidya, de ignorância. Ok. Nós somos, são duas as opções, ou eu sou mestre do meu arrancar, ou eu sou escravo do meu arrancar, né? Então, essa história de arrancar, ele é definido como o ego, né? Esse sentimento, eu sou, eu existo, né? Então, o que é realmente o ego, o que é realmente o arrancara? Em geral, o arrancara se refere a este eu sou identificado com o corpo-mente e suas ações e os seus karmas, tá? Então, o ego, ele é dito ser o ego é este impostor, é o eu sou identificado com a sua natureza substancial, material, energética, né? Mas em diversas passagens em nossos textos, e eu mesmo gosto às vezes de apresentar esse conceito, né? E o Ahankara, ele existe e ele permanece, esse ego permanece após o autoconhecimento, né? Firme e sempre presente, mas permanece por quê? Porque ele tem uma função prática utilitária. Sem esse eu sou identificado com o corpo, você não vai interagir com o mundo. Imagina se eu digo assim, não, puf, o meu arrancar sumiu, eu não tenho mais esse sentimento. Eu sou identificado com esse corpo. Mas eu saio por aí fazendo coisas. Como é que você vai fazer coisas, né? Imagina que eu estou andando por aí de repente, minha mente se identifica com o corpo da Carmen, aí eu começo a fazer coisas, pensando que eu estou fazendo coisas, né, através da Carmen ou do Marcelo, né? Não, é embutido no sistema esta identificação com o corpo-mente no qual você reflete, né? Então, qual é o X da questão? O X da questão? O X é que esta identificação eu sou associado a esse corpo-mente, e como corpo-mente eu fui desenhado para responder aos estímulos do campo, eu ajo, né? Porém, né, tudo isso ocorre dentro de mim, porque eu sou a consciência que abençoa este arrancara e o mundo de modo que ele possa interagir com o campo e no processo desenvolver compreensão, sabedoria e autoconhecimento, né? Então, o arrancara ele pode ser totalmente ignorante, totalmente, né, dominado, né,
pela essa identificação equivocada com seus gostos e desgostos, a ponto de violar o Dharma, né? A esquerda e a direita, né? Ou você pode ser um ego sábio, eu sou, e este eu sou, ele se define como o quê? Eu sou a pura consciência. E eu sou livre e independente das experiências do meu ahamkara. Ainda assim existe um eu sou. Este eu sou está identificado com a sua real natureza, mas ainda assim ele não faz nenhuma confusão ou negação a respeito de sua natureza aparente, e ele permite, né, que essa natureza aparente, este ego, este ahamkara, cresça, desenvolva, purifique, refine, de tal modo que ele possa viver como exemplo, possa viver em harmonia com as leis de Mithya, as leis que governam Mithya, né, e que seja de exemplo para os outros indivíduos também. Então, este ahamkara, ele não desaparece. Eu me torno mestre do meu ahamkara ao invés de escravo do meu ahamkara, né? Este ahamkara, aqui tem a palavra interessante que o Swamiji utilizou, este ahamkara, ele exerce a sua natureza funcional, prática funcional, sem o qual nós nos tornamos disfuncionais em relação aos nossos meios ambientes, né? Ele é colocado em seu devido lugar, né? Você tem uma natureza funcional, eu te abençoo, tudo isso não existe realmente, mas aparentemente existe dentro de mim, a consciência, e você, em sua natureza, né, utilitária, funcional, você seguirá a minha sabedoria, porque eu me esforcei neste relacionamento, né, autorreflexivo, que procura se compreender até que eu compreendo alguma coisa além da minha natureza substancial, né, matéria e energia. Esse eu desenvolveu uma identificação com sua natureza absoluta e, naturalmente, incapaz de cancelar a sua natureza aparente e funcional, ele se torna ele mesmo. Este ahamkara, ele se torna mestre de quê? Mestre da sua ignorância. A ignorância, ela foi cancelada no fogo do autoconhecimento. Ao invés de sermos escravos do ahamkara, nós nos tornamos mestres dele. Isto é chamado, né, de um swami. Portanto, a palavra swami, embora geralmente a usemos para um monge, né, um sannyasi, na verdade, swami significa aquele que é mestre do seu ego. Olha que bonito, hein? Eu me lembro no tempo do falecido Osho Rajneesh, né? Ele chamava a todos os seus devotos de swami ou ma, né? E ele dizia que a definição de swami é mestre de si mesmo, né? E ele dizia a definição de ma, né? Ma Ananda, não sabe qualquer nome sânscrito, né? Então, Swami Samsing Baba, né, por exemplo, né? Então, ele inventava todos esses nomes, eles tinham um computador só de nomes sânscritos, né? E ficava dando nome aos bois, né? Então, a gente se sentia, né, dizia assim, Swami, putz, eu sou senhor de mim mesmo. Eu não tinha a menor ideia, Felipe, do que isso significava. Senhor de si mesmo, acho que enchia o meu ego, enchia, entendeu? Putz, agora eu sou um swami, eu sou senhor de mim mesmo, né? E aí só fazia bobagem, só criava encrenca, né? Sofria o pão que o diabo amassou, mas eu era contente porque eu estava sendo chamado de swami, né? E as mulheres eram chamadas de Ma, Ma significa mãe de si mesmo, né? Você criou a si mesmo, também elas viajavam nessa história, né? Mas, fundamentalmente, o swami significa o que é aquele que se tornou o mestre do seu ego, mestre do ahamkara, mestre desta ignorância cósmica, né? A vidya, né? Swami fulano de tal e tal e tal, no final, quando ele realmente ele é um mestre da sua ignorância, ele se torna um jnani,
se torna um sábio, aí dentro da nossa tradição vedântica, né, este Swami, né, esse Swami, ele é chamado Swami, fulano de tal, 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 e no final, qual é o final de todos os nomes sânscritos dos Swamis, né? É o que? Ananda, Shimaya Ananda, né? Paramartha Ananda, Vivek Ananda, né? Porque é aquele que se auto-reconheceu, né? O que significa dizer ele reconheceu a sua natureza plena, inteira e completa, a sua natureza Ananda. Então, dentro da nossa tradição, o Swami, né? Ele invariavelmente, em teoria, ele chega ao auto-reconhecimento e por isso já leva este nome de batismo, né? Como fulano, fulano, Ananda, né? E até isso a gente recebia. O meu nome, na época do Osho Rajneesh, também tinha um Ananda, né? Então, a gente, oh, Ananda, pá, é bem-aventurança infinita, né? Então, a gente ficava, né, todo vaidosos por esses nomes que a gente recebia do computador central. Estou tirando onda, eu não sei se tinha um computador lá na casa do Osho Rajneesh naqueles tempos. Há quem diga, né? E Swami é aquele que assumiu a sua natureza inteira, completa, não dual, e os samsaris são chamados de samis. Samis são as pessoas auto-ignorantes. E as pessoas que recebem essa denominação sami, no final, em vez de Ananda, eles têm o nome do campo. Eu nunca vi isso, mas imagine, né? Se você começasse a ter o poder de dar nome às pessoas, aí você vê as pessoas mais auto-ignorantes possíveis, você chama ela no início Sami e no final fulano, fulano, fulano do campo, né? Eu nunca vi porque é uma coisa, né, não bacana, né? O oposto do bacana, denominar as pessoas claramente, né, como do campo, no final, né? Ah, aqui o Swami disse, mas vocês não, por favor, não usem esse Dukkha no final, não precisa adicionar. Basta você olhar para as pessoas, o rosto das pessoas, e fica evidente se a pessoa, né, ela tá, né, ela deveria ter um nome com Ananda ou com Dukkha no final, né? Se a pessoa é um Swami ou um Sami, né? Basta a gente observar. Não precisa dar nome aos bois. Portanto, Krishna diz que Suptaha, ele é um mestre, yogi, né? Ele é uma pessoa realizada. Por que dizemos que um yani é uma pessoa realizada? É uma expressão figurativa. Quando os seres humanos estão tentando realizar as coisas, qual é a força motriz? Sem aquelas realizações, eu me sinto incompleto. Todas as nossas buscas humanas, elas inconscientemente, elas buscam a plenitude. Por isso que a gente diz, eu preciso realizar este sonho, né? Porque a força que me move para realizar este sonho é o sentimento de incompletude, pequenice e inadequação que eu quero remover através das minhas conquistas. Mas aquilo que é ainda mais dramático em tudo isso é que, apesar de todas as nossas conquistas, apesar de todas as realizações dos nossos objetos de desejos, esse sentimento de incompletude, pequenez e inadequação, ela não é cancelada, né? Isso é o mais dramático na experiência do samsara, né? É realmente doloroso isso. A pessoa vai obtendo realizações, realizações, e aquele sentimento de ser pequeno, inadequado e incompleto não passa, né? Não passa.
a menos que a pessoa comece a realmente discernir, compreender, conectar os pontos entre as suas buscas, as suas realizações e o modo qual ela se sente, apesar de todas as realizações e fracassos, se ela não conectar tudo isso de tal modo que essas sacadas possam conduzi-la aos ensinamentos dos Upanishads, né? A pessoa vai sofrer o pão que o diabo amassou, nascimento após nascimento, tentando fazer aquilo que eu chamo de missão impossível. O que é a missão impossível? É produzir a minha plenitude através da busca dos meus e realizações dos meus objetos de desejo. Por que que isso é uma missão impossível? É impossível simplesmente porque eu, Ahamkara, jamais me sentirei pleno, completo e realizado, a menos que eu compreenda a minha real natureza, que sempre foi, sempre é e sempre será cheia, inteira e completa como consciência. Você entende, Felipe? É por isso que as pessoas sempre dizem, não, quando eu crescer eu quero ser alguém na vida. Olha que doideira, né? Eu quero ser alguém na vida. Então você não é ninguém agora? Não, eu quero ser alguém. Quero ser alguém realmente, né? Respeitado, amado, validado, né? Mas por quê? Porque eu me sinto tão pequeno, tão inadequado, né? Esse senso de pequenez e inadequação é enorme. E eu jamais consigo removê-lo através das realizações dos meus objetos de desejo. Eu estou tentando produzir a plenitude e a completude através de ações, enquanto que eu só posso reconhecer a minha natureza plena e completa através do autoconhecimento. Realização, o Purnativam, é a minha natureza, é a completude. Eu só posso obter isso através da compreensão que isso sempre já foi obtido. Alguém quer Purnativam através de conquistas no esporte, ou no mundo da economia, do trabalho, né? E qual é a força que me move? O sentimento de inadequação, o sentimento de incompletude. E ele jamais vai obter o Purnativam através das ações, porque ele já é o Purnativam. E somente esses ensinamentos devidamente internalizados irá remover este sentimento de incompletude, pequenez e inadequação. Então, eu quero abrir um parêntese a respeito disso, porque as pessoas pensam, ok, então se eu obtiver este autoconhecimento, né, que é o conhecimento a respeito da minha natureza plena, cheia e completa, né, então eu, em minha natureza secundária aparente, eu vou me sentir sempre pleno e ilimitado, né? Então a pessoa vai pensar, então tá, então eu entendi. Se eu realmente, né, compreender a minha natureza purnativa, né, cheia, inteira, completa como consciência, aí a minha natureza inferior vai se tornar cheia, inteira, completa e infinitamente ilimitada. Não é exatamente assim, tá? Porque a construção corpo-mente, ela é inerentemente limitada, ok? Ela é limitada. Mas uma coisa é você ser limitado. Este é um dado de fato. E a outra coisa é você se sentir limitado. Vocês entendem a nuance dessa diferença? Todos nós somos limitados, mas existe uma condição psicológica que diz assim: eu me sinto muito limitado. Então, é essa condição psicológica que causa o sofrimento, né? Aceitar as nossas limitações como complexo corpo-mente não é um problema, desde que eu não me identifique com as mesmas, né? Essas limitações, elas pertencem a essa minha natureza aparente
ou natureza inferior. Mas a minha real natureza é onde eu amarrei as minhas cabras, eu me identifico com ela, né? Então, eu permaneço firme na minha natureza punyativa, apesar da minha natureza aparente ser apurna, ser limitada. Vocês entendem a nuance? Né? É um fato, mas eu não me sinto porque eu não me identifico, porque os sofrimentos o sofrimento é uma questão psicológica. Às vezes eu gosto de falar, o sofrimento psicológico humano é removido, né? Sofrimento pode existir, mas o sofrimento psicológico é uma outra coisa, né? Então, este sofrimento derivado das limitações do Jiva Atma, elas não afetam o Yanni. Por quê? Imagina o Yanni, ele é um Yanni, aí de repente ele descobre que ele tem um câncer terminal, e ele só tem 40 ou 50 anos, mas ele é muito bem realizado em termos de sabedoria espiritual, né? Então, essa é uma limitação enorme, porque a construção corpo-mente está tendo uma doença terminal, né? Então, esse Yanni, ele poderia, né, com toda a justificativa, dizer assim, não, eu tenho que sofrer muito, porque, né, não é mole, né, sofrer uma doença e a morte assim numa idade mais jovem, eu tendo a vida pela frente, etc. Não, o Yanni, ele jamais irá se identificar com aquela limitação temporal a respeito do seu corpo-mente, entendeu? Ele fala assim, não, deixe aquilo que pertence ao corpo para o corpo, né? Então, eu não sofro nem mesmo a limitação temporal, em outras palavras, uma morte inesperada, né? Este arrancar é sempre finito. Não importa o quanto bem-sucedido eu seja. O arrancar finito, apesar de todas as realizações são sempre finitas. Por quê? Porque o arrancar vai continuar a se sentir finito. Então, o arrancar ele é sempre apurna, né? A menos que ele compreenda a sua real natureza em Satya como purna, né? Aí ele já não tem a problemática do sofrimento psicológico humano, porque a problemática do sofrimento psicológico humano requer uma identificação com a nossa natureza inferior. Nenhum Yanni pode evitar papa karma, dores, né? Adversidades. Nós vimos diversos exemplos, né? Tanto Nisargadatta como Ramana morreram de câncer com muitas dores, muito sofrimento, e ninguém consegue evitar essas coisas, né? Mas uma coisa é você sofrer tudo isso e outra coisa é você sofrer tudo isso miseravelmente, né? Você sofre miseravelmente se você está querendo o impossível. Ah, não, eu sou um grande Yanni, eu não devo sofrer, não poderia ter acontecido, então eu resisto. Não, não, não pode ser. Deve ser um sonho, não está acontecendo para mim, eu não quero, eu não posso. O finito Ahamkara lutará sempre para se tornar purna. E aí a vida se torna uma escola dolorosa, quando o Ahamkara ele faz de tudo para obter uma sensação de plenitude através da realização dos seus desejos. A vida se torna um fardo pesado e, inevitavelmente, um grande fracasso. Existe uma expressão que, de vez em quando, eu gosto de lembrar a todos nós, é que nada fracassa mais do que o sucesso. Porque uma pessoa mais madura, depois de ter obtido tanto sucesso, ainda assim se encontra de mãos vazias, né?
ainda assim se encontra na mesma problemática de antes, aí ele diz: nossa, todos os meus sucessos foram simplesmente um grande fracasso, né? Aí quando ele reconhece isso, aí aquele fracasso ele se torna o maior sucesso, tá? Por quê? Porque é no reconhecimento de que tudo ou qualquer coisa que eu possa realizar nessa vida, ainda assim será um grande fracasso, porque não irá produzir a felicidade e a plenitude que eu busco. Este reconhecimento, ele se torna o maior sucesso, o reconhecimento que se torna a maturidade do indivíduo, a compreensão de que nada, nenhum sucesso nessa vida irá resolver a problemática humana, né? Então, este sucesso que se torna um fracasso, e esse fracasso, uma vez compreendido profundamente, produz a maturidade, que é o maior sucesso. Nada irá me resolver. Mas eu ouvi dizer que existe um modo de resolver essa situação, que é aquela de compreender a minha natureza sempre bem resolvida, né, em Satya, como consciência plena, né? E para isso eu ouvi dizer que existem ensinamentos que nos foram revelados pelo Criador através do Rishis, né? Aí a vida vai se alinhando, nós vamos encontrando os nossos caminhos, né? No processo de reivindicação da nossa natureza Purnatva. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção
né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.